Bom, boa noite para todos vocês, né? Aqui no Brasil nós estamos ainda no meio da tarde. Eu atualmente estou morando no Mato Grosso. Então aqui agora são 2h45 da tarde. Bem quentinho por aqui, uns 32, 33 graus. Calorzinho bem acolhedor aqui da região centro-oeste. Mas eu sou paranaense, né? Não sei se entre vocês tem algum paranaense aí. Eu sei que muitos de vocês também não são brasileiros, são portugueses, né? Mas como vocês, eu também tive a experiência de morar fora do Brasil. E talvez seja um pouquinho diferente de vocês, né? Eu fui convidado para falar para vocês hoje, contar um pouquinho das experiências missionárias, né? Como é o campo missionário e qual é o nosso grande desafio hoje de compartilhar essa mensagem do Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação, né? Bom, eu sou de uma cidadezinha bem pequena no interior do Paraná. Costumo dizer para as pessoas que eu sou do interior, do interior, do interior, do interior do Paraná, né? A minha cidade é uma cidadezinha de apenas 7.000 habitantes. Então, é como se fosse uma chácara, né? Um sítio, um bairro, onde todo mundo se conhece. Se você espirra numa esquina, na outra esquina o pessoal está falando saúde para você, né? É daquelas cidades onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? E cresci nessa cidade, venho de uma família de sitiantes, família que sempre cuidou da lavoura, cuidou de porcos, de cavalo, de vaca, né? Gente da terra. E venho de uma família bem simples. E assim como a minha família, eu nunca tive vontade de sair da minha cidadezinha lá no Paraná. Mas o que eu costumo dizer é que nem sempre os nossos planos são os planos de Deus, nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus, né? Às vezes, no momento que a gente menos espera, Deus nos chama e nos fala igual ele falou para Moisés. Moisés, eu tenho uma missão para você. E assim como Moisés, eu também fui resistente a essa missão. Quando Deus me chamou para deixar tudo que eu tinha, tudo que eu vivia, a minha família, eu já era formado, pós-graduado, eu tinha um trabalho no estado, no governo do estado do Paraná como professor, também tinha um cargo comissionado na prefeitura da minha cidade, né? Então, na verdade, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Mas Deus olhou e falou assim, não, ó, eu tenho te chamado já há muito tempo você tem negado o meu chamado, mas agora eu quero te dizer que eu não estou brincando, não é brincadeira. Eu quero que você saia da tua terra, saia da sua parentela e você vá para um lugar que eu vou te mostrar, né? E assim como eu não queria ser pastor, e depois aceitei o chamado, fui fazer teologia, me formei ali em São Paulo, no NASP, eu também nunca quis e nunca imaginei que eu seria missionário. Sair do meu país, conhecer uma outra língua, uma outra cultura. Só de pensar que eu ia ter que aprender uma outra língua já me dava uma dor de cabeça tremenda já, né? E deixar todo mundo ir para um lugar completamente diferente do Brasil não era para mim. Mas esse sempre foi o sonho da minha esposa, né? A Gabriela. A minha esposa sempre sonhou ser missionária. Quando ela escutava as histórias, né, do Informativo Mundial das Missões, quando desde pequena ela colocou no coração dela que um dia ela ia ser missionária, e que ela ia ser missionária na África. E quando nós nos conhecemos e antes mesmo de nós namorarmos, que nós começamos a conversar e compartilhar ali os nossos planos e os nossos sonhos, né? Um dia ela sentou na minha frente assim, disse assim, olha, hoje eu quero contar para você, hoje tem uma coisa muito importante para te falar. Ixi, vocês sabem, né? Quando uma mulher senta para você e fala que tem uma coisa muito importante para te falar, te prepara que vem aí alguma coisa forte. Porque para a mulher chegar para você e falar, eu tenho uma coisa muito importante para te falar, é coisa séria. E ela parou e falou assim para mim, olha, hoje eu quero contar para você qual é o sonho da minha vida. Olha só, hein?
qual é o sonho da minha vida? E eu olhei para ela e falei assim, casar comigo, né? Eu falei assim, não, não é isso não. Eu falei, ah, como assim, né? Não, o sonho da minha vida é ser missionária. E eu quero ser missionária na África. E eu falei para ela assim, não, ó, eu tenho orado há muito tempo por alguém e eu sei que Deus respondeu as minhas orações, que você é a pessoa certa para mim, mas alguma coisa está errada na história. Primeiro, porque eu não queria ser pastor. Agora eu aceitei o chamado para ser pastor. Segundo, agora que eu vou ser pastor, a hora que eu terminar a minha faculdade, eu quero ir ser pastor de cidadezinha pequena, cuidar das igrejas, dos jovens, dos desbravadores, que é algo que eu gosto. Sair do Brasil e ir para um outro país, aprender uma outra língua, não é para mim. E eu vi que ali, né, o rosto dela, na mesma hora, fechou, assim, né? Era o sonho da vida dela, né? E nós nos casamos, né? Nos casamos e a minha esposa tinha algumas estratégias, né? Porque as esposas têm boas estratégias para quando elas querem alguma coisa do marido, né? Então, vocês, maridos que estão me ouvindo, vocês sabem muito bem disso, que quando as mulheres querem alguma coisa, te prepara que o negócio vai dar certo. Se você não é casado ainda, ó, quando alguma menina quiser alguma coisa com você e você não quiser, pode ter certeza que ela vai conseguir. E segundo ponto, que oração de mulher tem poder, né? Principalmente oração de esposa. Oração de esposa é poderosa, né? E a minha esposa tinha as estratégias, né? No culto da manhã, no culto da noite, no culto de pôr do sol, a gente só lia história de missionário. Não sei da onde que surgia tanto livro de missionário na nossa casa. E ela lia aquelas histórias de missão na Amazonas, na África, na Europa, em vários lugares. E ela lia, ela olhava para mim e falava assim, nossa, amor, olha que lindo, né? Eu falava, lindo, muito lindo. Para eles, né? Não para nós. E ela ficava ali super chateada com aquilo, né? Ela pensava assim, será que eu nunca vou conseguir realizar o sonho da minha vida, né? Mas é aquilo que eu falei para vocês. Nem sempre os nossos planos são os planos de Deus e nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. No quarto ano de teologia, lá na faculdade, eles tinham por todo ano, com os alunos do quarto ano, eles selecionavam um grupo de mais ou menos 10 alunos para fazer uma missão fora do país. E um dia eu estava na sala de aula e o professor chegou e falou assim, olha, nós vamos passar uma listagem aqui e vocês colocam o nome nessa lista, quem tem o desejo de fazer missão, de ser missionário. Vão ser 25 dias. E eu não queria, né? De jeito nenhum. Só que eu pensei assim, olha só, eu sou um caipira lá do interior. Quase não conheço nada do Brasil. Saí do Paraná para estudar em São Paulo. Nunca viajei de avião. Nunca fui para nenhum outro país. Olha que oportunidade que eu tenho, né? Se eu for selecionado, são 25 dias, né? Para mim é lucro. Então vou colocar o meu nome aqui. E passou a lista e eu coloquei o meu nome na lista. E passaram-se ali uns 15, 20 dias, eles fizeram uma seleção dos 100 e pouco alunos que faziam teologia ali. E quando saiu a lista, entre os 10, 12 selecionados ali da época, estava o meu nome. E daí eles contaram para nós para onde seria a missão. E a missão seria na África, em um país chamado Guiné-Bissau. Olha só, fui selecionado para fazer missão na África. E fui. E fiquei 25 dias em Guiné-Bissau. E nesses 25 dias que eu fiquei em Guiné-Bissau, o Espírito Santo tocou o meu coração de tal maneira que ele mudou completamente o que eu pensava sobre missão. Ele colocou ali, então, no meu coração, o desejo de servir a Deus como missionário. E dali, eu liguei para minha esposa lá no Brasil, e falei para ela, contei tudo que eu tinha visto ali em Guiné, né, um país entre os 10 mais pobres do mundo, né, uma dificuldade muito grande, mas um povo extremamente amoroso, afetuoso, dedicado, encantador. E eu contei tudo para ela e falei, você ainda quer ser missionária? Ela disse, quero. E eu disse para ela assim, então agora eu também quero.
E eu voltei para o Brasil, a gente procurou os nossos professores da universidade, e daí nos dispusemos a ser enviados como missionários aonde eles escolhessem, aonde Deus nos enviasse. E nós oramos e deu que nós recebemos um chamado para ser missionários em Guiné-Bissau agora. Mas não só por 25 dias, como por 2 anos, né? Então, olha só, o sonho da minha esposa aí se realizando, né? Se tornar missionária e na África. E nós fomos para Guiné-Bissau. Em Guiné-Bissau nós vivemos ali 2 anos. Nós vivemos o ano de 2011, 2012. Guiné, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de conhecer algum dos nossos países de língua portuguesa ali na África, né? Ou talvez a gente tenha até algum irmão que seja africano aqui. Mas Guiné-Bissau é um país extremamente pobre. Na época, com muita dificuldade, porque não tem energia elétrica, não tem água encanada. Então, nós morávamos numa casinha bem pequena de 2 cômodos atrás da missão adventista. Nós chegamos a ficar ali 45 dias sem energia nenhuma, porque a energia ali era por gerador, né? Chegamos a ficar 25 dias sem água e extremamente quente, né? 40, 45 graus, chega a temperatura até de 50 graus ali, a grande parte do ano. Então, imaginem vocês ali, você não ter um ventilador para esses momentos de calor, né? E eu tenho comigo uma frase que eu levo sobre missão que diz assim que nem tudo é tão ruim que não possa ficar pior, né? Na missão nem tudo é tão ruim que não possa ficar pior. E a minha casa, para ajudar ainda, era coberta de teto de zinco. Então imaginem vocês o zinco durante o dia todo debaixo de 45 graus e você chega à tarde na sua casa e aquele calor que não tem um ventilador, não tem uma água gelada, não tem nada para te refrescar, né? Então foi muito complicada a questão, essa questão de adaptação ali em Guiné. Mas como eu disse para vocês, tudo era compensado pelo povo, né? Oh, que povo amável, né? Que povo querido. Se você for um dia visitar Guiné e você participar do culto, do louvor em uma das nossas igrejas ali, você vai ver que louvor que aquece o seu coração. Que povo assim que realmente ama a Deus e se dedica a Ele. E ali em Guiné nós vivemos 2 anos ali, presenciamos muitos milagres que Deus fez na nossa vida, atuação completa de Deus na vida da igreja naquele país, porque Guiné-Bissau é um país que tem apenas 5% de cristãos. Então Guiné também faz parte da janela 1040, né? Então 5% de cristãos apenas em Guiné, 45% de muçulmanos em Guiné-Bissau e 50% da população em Guiné é formada de satanistas. Eles adoram o diabo, né? E é uma adoração realmente aberta, é uma servidão realmente aberta. Eles fazem ali cerimônias, eles fazem oferendas, e nas cerimônias que eles fazem ali no meio da floresta com os adoradores do diabo, né? Os feiticeiros, eles chegam a flutuar por cima das árvores nessas cerimônias. Então, é uma situação assim muito forte da questão espiritual, a luta entre o bem e o mal, né? Mas a grande questão, a grande pergunta que fica é assim, mas eles sabem que eles estão adorando o diabo, né? Porque muitas pessoas servem algumas religiões, algumas seguem algumas crenças, e a história é um pouco camuflada, né? Ali em Guiné-Bissau, não. Realmente eles sabem que eles adoram o diabo. E a pergunta é, por que eles adoram o diabo se eles sabem que é o diabo, né? A primeira grande questão é que eles sabem que o diabo ele traz doença e traz morte. Então, para que a família fique protegida, para que a vida esteja protegida, eles adoram o diabo, com medo de doença e com medo de morte. O segundo ponto, e que é o mais crítico e que é o mais forte para nós, é que eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. A grande maioria deles nunca ouviu falar sobre o nosso Deus. Então, como eles podem servir um Deus a quem eles não conhecem, a quem eles nunca ouviram falar?
Então, quando a mensagem é levada para eles, quando nós explicamos para eles quem é Deus, que o nosso Deus é um Deus de amor, que o nosso Deus é um Deus de bênçãos, e não um Deus, e não um ser como o diabo, que praticamente escraviza as pessoas através da dor, aí sim eles têm a oportunidade de poder escolher entre o bem e entre o mal. Mas não pode haver essa escolha se eles não souberem disso, se a mensagem não chegar até eles, né? Então foi um período bem assim, difícil para nós, mas foi um período imensamente abençoado de nós compartilharmos a palavra de Deus com as pessoas que vivem ali em Guiné-Bissau. Depois de Guiné, nós fomos enviados para a Mongólia. Então, olha para vocês verem os extremos. Nós saímos de 50 graus positivos e fomos para um país que as temperaturas podem chegar a 50 negativos. Nós pegamos 38 graus abaixo de zero na Mongólia. E a Mongólia é um país grande, é o 16º maior país em extensão territorial do mundo, mas é o país que mais tem terras e menos tem pessoas que vivem nessas terras, né? Então a gente costuma dizer que nem os mongóis querem viver na Mongólia, né? São 7 meses de inverno rigoroso. 7 meses. Onde todos os rios, todos os lagos congelam. O dia que cai neve, a gente fica feliz. Porque é um dia que a temperatura tá boa, né? Porque a neve, se tá muito frio, né? Se a temperatura tá abaixo de 10, 12 graus, nem neve cai, né? É uma temperatura muito, muito forte, né? Então, o dia que nevava, a gente ficava feliz, né? Mas são 7 meses de temperaturas extremas. E nós saímos de Guiné, voltamos para o Brasil, ficamos 2 anos no Brasil. E quando nós recebemos o chamado para ir para a Mongólia, foi assim uma coisa de Deus mesmo, sabe? Por isso que eu falo que Deus, quando ele tem os propósitos dele, independente do que a mente humana possa parecer, Deus ele está no comando de tudo, né? A divisão sul-americana, que é a nossa divisão aqui, eles elaboraram um projeto para enviar 25 casais como missionários para países da janela 1040, né? Para países onde a grande maioria das pessoas eram de outras religiões e o número de cristãos é muito baixo. E esse projeto seriam escolhidos 25 casais da América do Sul toda para fazer parte desse projeto para ser enviado para esses países. E tinha ali alguns requisitos, né, para você ser selecionado, para você ser escolhido para esse projeto da divisão. O primeiro deles é que se você fosse um pastor, porque esse projeto era aberto para todos os casais da igreja, né? Se você fosse um pastor, que você tivesse uma segunda formação, que você não fosse formado só em teologia, porque a grande maioria dos países iria ter que entrar com o diploma da sua outra profissão, porque são países, na grande maioria deles, muçulmanos, então você não pode entrar com o diploma de pastor ali, né? Então eu também tenho uma outra formação na área de educação. O segundo requisito é que a sua esposa tivesse uma formação ou na área de saúde ou de educação. A minha esposa tem uma formação na área de educação. Ela foi diretora da nossa escola lá em Guiné-Bissau. E o terceiro, que era o ponto que pegava, né, que você tinha que falar uma outra língua. E a gente não falava outra língua, porque Guiné, o idioma oficial também é o português. E por mais que a população ali fale os dialetos e o crioulo, que é o dialeto social, com o português você consegue se comunicar. Então a gente não falava inglês, né? E de todos os casais que estavam ali inscritos, foram selecionados 50. E entre esses 50, nós fomos para um concílio em São Paulo, onde nós passaríamos por entrevistas com os presidentes desses campos aonde os missionários seriam enviados. E dos 50 casais, eu e a Gabriela, minha esposa, nós éramos o único casal que nenhum e nem outro falava inglês. Nem eu e nem ela, né? Tanto que a gente era ali um peixe fora da lagoa, né? A gente se perguntou assim, como assim o povo está nos chamando a gente se a gente não fala inglês, né? Mas chamaram, a gente vai, né? E vocês sabem como que é brasileiro, né? Brasileiro é assim, ele sabe que ele não é capaz, ele sabe que ele não tem a qualificação, mas se alguém dá uma margenzinha para ele acreditar que ele pode,
É como se você jogasse uma labareda no meio da fogueira com álcool, né? O negócio incendeia. E a gente foi para esse concílio ali, para esse treinamento, e foi fazer essa entrevista. E quando a gente entrou na sala para a entrevista, estava ali o presidente da Mongólia, que na época era o pastor Elbert Kuhn, estava ali o representante da Associação Geral, que era o pastor Ronald Kuhn, e estava o secretário da divisão sul-americana. E quando eu e a Gabriela colocamos o pé na sala de entrevista, a primeira pergunta que foi feita para nós, pelo pastor Ronald da Associação Geral, foi a seguinte: como está o inglês de vocês? Foi a primeira pergunta que ele fez para a gente. Agora imagina vocês o inglês de um menino que nasceu numa cidade de 7 mil habitantes que tem apenas uma escola, né? É engraçado porque é assim, né? Lá no interior, você entra na quinta série, você começa a aprender o verbo to be. Depois você vai para o sexto, sétimo, oitavo ano, todo ano você aprende o verbo to be. Mas você sai da escola, você não aprendeu nada do verbo to be, né? Então, era mais ou menos assim. Eu sabia o nome de algumas cores, de algumas frutas, e esse era o meu inglês, gente. Eu olhei para o pastor e falei assim: olha, pastor, desculpa, mas a gente não fala inglês. E daí ele falou assim: mas como assim vocês não falam? Como que vocês foram selecionados? Eu falei: não sei, pastor, veio um e-mail para a gente dizendo que a gente vem para cá. E ele falou assim: mas eu nunca chamaria vocês, imagina. Olha só, gente, a hora que a gente entrou na sala para a entrevista. Daí o pastor Elbert Kuhn, que era o presidente da missão da Mongólia, falou assim pra gente: não, tranquilo, vamos fazer a entrevista, vamos conversar com eles, né? Tipo assim, já estão aqui, né? Fazer o quê, né? Daí sentamos ali na frente do pastor, ele tinha ali um currículo na mão, né? Você, vocês moraram em Guiné-Bissau, isso e aquilo, né? E você trabalhou com desbravadores lá, sua esposa era diretora da escola, você também tem formação na área de educação. Vocês dois têm o perfil que eu preciso para ir para a Mongólia. Porque a gente precisa de alguém que vá fazer parte da direção da nossa escola adventista na Mongólia, da nossa única escola, e de alguém que trabalhe com desbravadores na Mongólia. Então vocês têm o perfil que eu preciso. Mas como que eu vou fazer um chamado para vocês serem missionários na Mongólia se nem inglês vocês falam? E na Mongólia fala mongol. Vocês têm que chegar com inglês para ir para a escola para aprender o mongol, para poder se comunicar com as pessoas e poder trabalhar na escola. Então a gente já sabia, né? A gente não era pra gente, né? E ele ainda foi super educado, falou assim: olha, se vocês têm o desejo de serem missionários, estudem inglês, se preparem, que Deus vai abrir uma outra oportunidade para vocês. E a gente saiu ali da sala, tudo bem, falamos: Gabriela, eu já sabia, né, Gabriela? Nós dois aqui, dois patinhos feios no meio dos cisnes, os únicos que não sabem falar uma palavra em inglês, né? Como que a gente ia ser escolhido, né? É impossível, é impossível. E tinha mais um dia de concílio, a gente ficou ali no concílio, né? E no último dia, a gente encontrou com o pastor Elbert Kuhn, presidente da Mongólia, no corredor. E o pastor parou a gente no corredor e começou a conversar com a gente. E ele começou a falar as mesmas coisas que ele tinha falado na entrevista. Olha, vocês se preparem, se esforcem. E eu pensei comigo assim: mas por que tá falando tudo de novo, né? A gente já sabe que a gente não é pra coisa, né? Ele já deu aí o nosso acalento pro nosso coração, já deu a motivação pra gente. Tá falando a mesma coisa pra quê, né? Mas de repente o pastor Elbert parou do nada assim na conversa, olhou para nós e falou assim: vocês não têm inglês? Não tem. Mas essa noite Deus me disse que é vocês dois. Deus me disse que é vocês dois. Então, com inglês ou sem inglês, eu quero fazer o chamado oficial para vocês serem missionários na Mongólia. Agora, imaginem vocês. Eu, na hora ali, eu comecei a chorar na frente do pastor, né? Porque foi uma emoção muito grande. Imagina vocês. Os impossíveis dos homens se tornando possíveis para Deus, né? Como um casal entre 50, onde nenhum dos dois falava inglês, foram escolhidos para ser missionários fora do país. E olha, gente, vocês, não sei quantos de vocês chegaram aí na Inglaterra sem falar inglês, né?
Não sei quantos de vocês chegaram aí sem falar inglês. Mas vocês foram para um país de língua inglesa para aprender inglês. Vocês foram para um país onde tudo ao redor de vocês está escrito em inglês. Então, por mais que seja difícil, eu sei que vocês estão inseridos em uma cultura da língua inglesa. Agora a gente foi para a Mongólia, onde tudo está escrito em mongol, onde todo mundo fala em mongol para aprender inglês. Imagina vocês. Que dificuldade. E a gente foi sem saber falar nada. E nós estudávamos 3, 4 horas de inglês por dia. Nada coopera, né, gente? É aquilo. Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Fomos para uma escola coreana de inglês. Lá você tinha que decorar as coisas em inglês. Gente, eu não sei com vocês como foi ou como está sendo aí, né? Mas eu tinha uma dor de cabeça todo dia tremenda depois que eu estudava inglês, gente. Minha cabeça ficava latejando assim, ó. E o professor falava assim, vocês têm que treinar, vocês têm que ouvir, vocês têm que falar na casa de vocês. Fala em inglês você e a sua esposa. Gente, eu confesso, eu até tentava, gente. Mas você falar inglês com a sua própria esposa dentro da sua própria casa é muito engraçado, né? A gente começava a falar um pouquinho e eu já caía na risada. Gente, eu não conseguia. Confesso para vocês que até hoje eu não falo direito. Não aprendi direito. A minha esposa já fala, minha esposa se comunica. E eu dou pro gasto, né? Como diz o ditado, passar fome eu não passo mais em lugar nenhum que se falar inglês, né? Mas não é para mim. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que eu tenha gostado alguma vez na minha vida. Mas eu entendi que muitas vezes Deus faz um chamado para nós, para que nós também saiamos da nossa zona de conforto. Às vezes Deus nos chama para algo que não é aquilo que a gente goste, mas é aquilo que é necessário para a obra dele. E eu sei que nós somos enviados para a Mongólia porque era necessária a nossa presença lá. E Deus mostrou várias vezes para nós, através de muitas ocasiões, que eu não vou ter tempo de contar para vocês, que ele estava à frente. E que se não precisasse, e que não precisaria nem falar para ele usar a nossa vida para influenciar as pessoas. E foi assim no período que nós estivemos lá. Entre as muitas coisas que aconteceram com a gente na Mongólia, à frente da direção de uma escola adventista que só falava mongol, foi que nós tivemos a oportunidade de fundar o primeiro clube de aventureiros da Mongólia. E a Mongólia é um país também em que o número de cristãos é muito baixo. A grande maioria das pessoas ou é budista ou é xamanista, né? O xamanismo é um tipo de religião parecida com as religiões indígenas, né? E depois nós saímos da Mongólia, passamos 2 anos na Mongólia também, né? Abaixo de zero, aquele frio terrível. E nós voltamos para o Brasil porque nós recebemos um chamado da divisão para nós irmos para as Ilhas Malvinas, né? Para as Ilhas Falkland, que é de colonização inglesa. E nós somos chamados para lá para começar um trabalho especial com desbravadores na ilha. Só que nós ficamos 1 ano tentando o visto para as Ilhas Malvinas e nós não conseguimos o visto, né? Por intermédio da embaixada britânica e em contato com as Ilhas Falkland. E nós ficamos 1 ano no Brasil nessa transição. Minha esposa estava grávida, veio grávida da Mongólia. Nós tivemos o nosso filho no Brasil nessa transição. E 1 ano nós ficamos trabalhando com visto. Vocês que mexeram com visto aí para a Inglaterra, deve ter sido difícil também. Eles pedem várias coisas, né? E nós achávamos, então, que a nossa jornada missionária ia acabar ali, que a gente não ia mais para o campo missionário. E no fim nós recebemos um chamado agora para ir para a Jordânia. Olha só, um país de língua árabe, onde a população é 97% de muçulmanos. Nós fomos para um país onde você não pode convidar ninguém para ir na igreja, onde você não pode distribuir nenhum tipo de literatura, onde você não pode falar de Jesus e não pode falar da Bíblia para as pessoas. Como você vai compartilhar a mensagem de Deus em um país como esse, né? E fora que nós somos uma cultura totalmente diferente. Vocês que conhecem um pouquinho da cultura muçulmana, vocês sabem questão a vestimenta, a alimentação, a questão do dia a dia deles, né? E eu saí, de Guiné-Bissau, em que eu cuidava de 3 igrejas muito cheias, lotadas, fervorosas,
cuidava de desbravadores jovens, muito jovens. Voltei para o Brasil, eu cuidava de um grupo de igrejas de 1.000 membros, com muitos jovens, com muito clube de desbravadores. Fui para a Mongólia ser vice-diretor da escola, cuidar de desbravadores e aventureiros. E agora, gente, eu fui para a Mongólia para cuidar de uma igreja com 5 membros. 5 membros. 5 senhoras acima de 60 anos. Imaginem vocês. A igreja se reunia no sábado, 2 horinhas pela manhã do sábado. Olha a mudança. Além de ir para um país que a língua é árabe. Né? A língua é árabe. O mongol já era difícil, imagina o árabe. Né? Complicadíssimo. E a nossa oração para Deus sempre foi: Senhor, nos use aonde nós estivermos. E nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. E como que você vai falar num país que você não pode falar? Amizade. Você tem que fazer amizade com as pessoas, fazer contato com elas, fazer com que elas se sintam confiantes em você, em que elas possam, através do testemunho da sua vida e da sua família, perguntar por que você é daquele jeito. Porque você não pode falar, mas você pode responder. Quando alguém te pergunta, você pode responder. Então, para as pessoas se aproximarem de você e quererem saber sobre você, elas têm que confiar, elas têm que ter amizade com você. E nós chegamos ali na Jordânia, assim, caindo de paraquedas, né? Fomos para uma cidade chamada Irbid, que fica ao norte da Jordânia, já fica a 35 quilômetros da Síria. Então, às vezes, ali no nosso apartamento, na época que estava tendo bombardeios na Síria, nós escutávamos o barulho dos bombardeios lá. Às vezes, nós sentíamos o nosso prédio balançando também, porque era muito próximo. Então, nós estávamos ali no meio de uma guerra, né? Síria de um lado, Israel do outro, Iraque, Irã, Líbano, e nós ali, a Jordânia, no meio. Né? E a gente orava para que Deus colocasse alguém na nossa vida. Nós fomos na Embaixada Brasileira na Jordânia e perguntamos, mas há mais brasileiros na Jordânia, né? Porque a nossa ideia, então, era começar com brasileiros, para poder conhecer, poder ter um núcleo de amizade, né? A língua, né? E eles disseram pra gente assim, olha, aqui na Jordânia tem mais ou menos 3.000 brasileiros. Só que a grande maioria são filhos de brasileiros naturalizados que não falam nenhuma palavra em português. E até onde a gente sabe, lá na cidade que vocês estão morando, em Irbid, não tem nenhum brasileiro. Falei, ixi, agora lascou, né? Agora eu vou fazer o quê, né? Tô aqui no meio dos árabes, não sei falar nada em árabe, aquele inglês que vocês já sabem, né? Continuei estudando na Jordânia inglês ainda. Cuidar de uma igreja com 5 senhoras. Olha só, gente. Olha só a depressão que bate na pessoa, né? Cuidar de uma igreja com 5 senhoras que não gostam nem que toque o hino. Tem que ser tudo a capela, hino bem antigo. Pra vocês terem uma ideia. Um dia, nós saímos da nossa casa para comprar um sofá para o apartamento que a gente morava, que ele era um apartamento mobiliado, mas faltava um sofá e o dono saiu com a gente. E quando a gente saiu para comprar o sofá, nós começamos a passar nas lojas. E quando chega um estrangeiro, os árabes são muito receptivos, né? São muito acolhedores. Às vezes a gente tem uma visão errada do povo árabe e a gente tem uma visão errada dos muçulmanos também. A gente confunde muito os xiitas com os sunitas. E eles são muito receptivos, muito próximos, muito educados com a gente. E todo lugar que a gente chegava, o pessoal queria saber de onde a gente era. A gente falava que era do Brasil, o pessoal já abre um sorriso, né? Ê, Brasil, futebol, Neymar, não sei o quê, né? E todas essas coisas aí. E nós chegamos em uma loja e falamos que era brasileiro. E um menino que trabalhava na loja falou assim, olha, minha mãe é brasileira. Opa, como assim? Né? E eu perguntei, mas a sua mãe fala português? Porque na embaixada tinha falado que a maioria não falava português, né? E o menino falando em árabe pro dono do apartamento traduzindo em inglês pra gente, né? Falou que ela falava português. Falei, olha só, olha aí Deus colocando a mão dele, né? Colocando a mão dele na situação. Pegamos o telefone da senhora para Gabriela ligar para ela. Porque na cultura muçulmana, mulher só fala com mulher e homem só fala com homem, né? Então, mesmo por telefone, o homem não pode ligar para uma mulher, ou a mulher não pode ligar para o homem. Tem que ser diferente, né? Então, peguei o telefone,
levei o telefone, coloquei em cima da minha escrivaninha, na minha casa, e o telefone sumiu de cima da minha escrivaninha. Sumiu. Sumiu. E agora eu e a Gabriela ficamos assim, e agora? Como que a gente vai fazer? A gente mudou agora para cá. A gente morava numa cidade de 2 milhões de habitantes. 1 milhão só de refugiados lá em Irbid. A gente não conhece nada aqui, não tem carro. Aquelas senhoras da igreja não podem ajudar a gente. Como que a gente vai encontrar esse menino de novo nessa cidade? Passaram-se algumas semanas e nós saímos novamente para comprar um berço para o nosso bebê. E quando nós passamos na rua, a Gabriela lembrou da loja. A gente passou na mesma rua e ela lembrou da loja. A gente chegou naquela loja e o dono da loja falou que não tinha nenhum menino que tinha mãe brasileira lá. Quando a gente voltou, que a gente comprou o berço, a gente passou de novo e o menino estava na porta da loja. A gente entrou, falou com ele, pegou de novo o telefone dele, deixou o telefone da Gabriela agora para ele entregar para a mãe dele. Fui para casa com o telefone, levei o telefone, guardei o telefone e o telefone sumiu de novo da minha escrivaninha. 2 vezes o telefone sumiu do mesmo lugar que eu tinha colocado. Só que naquela semana, aquela muçulmana ligou para a Gabriela. Aquela brasileira muçulmana ligou para a Gabriela. Ligou, conversou com ela, chamou a Gabriela para ir na casa dela, visitar ela. A Gabriela foi na casa dela, primeiro sozinha com o nosso filhinho. Depois, uma segunda vez, ela me convidou para ir também. Daí nós conseguimos conversar e conhecer aquela família. O nome dela é Clisteige. E quando nós chegamos na casa da Clisteige, uma das coisas assim mais difíceis que eu já ouvi na minha vida, que mais me chocaram, foi uma coisa que ela disse para nós na casa dela um dia depois de ter nos conhecido. Nós temos visitado ela algumas vezes. Um dia ela chegou para nós, ela perguntou assim para nós: vocês têm certeza que vocês realmente são cristãos? Como assim, né? Vocês são cristãos mesmo? Eu falei, por quê? Porque vocês não parecem cristãos. Eu assustei. Falei assim, como assim a gente não parece cristãos? Olha só, ela falou para mim. Os cristãos que a gente conhece aqui na Jordânia, eles bebem, eles fumam, eles comem carne de porco, que é uma carne imunda. As mulheres se vestem indecentemente. E você me disse que vocês não bebem, que vocês não fumam, que vocês não comem carne de porco. A Gabriela é uma pessoa decente, ela não se veste indecentemente. Então vocês parecem muito mais com muçulmanos do que com cristãos. Vocês têm certeza que vocês são cristãos? Olha para vocês verem a visão que a família dela tinha de cristãos. E eu falei para ela assim, Clisteige, vocês também não têm os xiitas e não têm os sunitas? Ela disse, temos. E vocês concordam com aquilo que os extremistas fazem? Ela disse, não concordamos. Mas eles também não são muçulmanos? São. E eu disse para ela, os cristãos também são assim. Tem cristãos que fazem aquilo que Deus pede através da Bíblia e tem cristãos que não fazem aquilo que Deus pede através da Bíblia. Ela, por si só, começou a pesquisar sobre a nossa igreja, começou a escutar hinos da nossa igreja, começou a receber meditações. E a gente tinha certeza que Deus tinha mandado a gente lá para ela, para a família dela. Imagina! Ela começou a ajudar a gente a traduzir para os desbravadores. Ela começou a limpar a nossa igreja. Ela estava passando por uma situação muito difícil na família dela. O marido dela, um dia, pegou ela, bateu nela, espancou ela, queria matar ela. E ela saiu de casa, ela queria se divorciar do marido. Ela ficou quase 1 mês fora de casa, mas teve que voltar para o marido porque a família dela não apoiou a separação dela. E ela não tinha onde ficar. Ela passava necessidade, nós levávamos comida para ela. Então ela estava vivendo uma situação muito difícil. E Deus estava nos usando através do Espírito Santo para tocar o coração daquela família. E eu falei, Gabriela, Deus trouxe a gente aqui para ela. Deus tem um propósito para essa mulher. Ela nasceu no Brasil, viveu no Brasil até 8 anos de idade e voltou para a Jordânia com a família. Porque na família muçulmana, se o pai da família morre, o irmão mais velho tem que assumir a liderança da família. E o avô dela morreu na Jordânia, então o pai dela teve que pegar a mãe, pegar ela com 8 anos, o irmãozinho de colo, e voltar para a Jordânia.
E ela ia na igreja católica com a mãe dela no Brasil, mas ela não lembrava de mais nada. E ela teve que chegar na Jordânia, aprender o árabe do nada na escola e se tornar uma muçulmana. Então, quando nós chegamos lá, brasileiros, a mãe dela havia morrido fazia 4 anos. Então, quando ela nos conheceu, aquele calor afetivo, familiar, tomou conta dela. E ela nos adotou praticamente como família e nós adotamos ela. E fizemos da família dela a nossa família também. Só que eles muçulmanos e nós cristãos. Mas o nosso foco sempre foi ela. Orávamos, trabalhávamos, reuníamos com ela. Ela começou a ir no Clube dos Bravadores, os filhos dela também. Ela nos traduzia no clube, nas nossas atividades. Imagina que bênção, gente. Deus colocou uma mulher, uma brasileira, que fala português. A gente não precisava nem falar inglês para traduzir para o árabe. A gente falava português e do português ela traduzia para o árabe. Gente, isso é bênção de Deus, não tem como. Só que aconteceu o seguinte. Um ano tinha se passado nosso na Jordânia e no outro ano a gente estava precisando de um tradutor para nos traduzir na igreja, porque aquelas 5 senhoras da igreja só falavam árabe. E tinha que ter alguém que traduzisse do inglês para o árabe. E nós não tínhamos ninguém mais, nenhum jovem da igreja para traduzir. E eu falei, Gabriela, vamos convidar o filho da Clistage, o nome dele é Fadel, um menino de 21, 22 anos, fala inglês perfeitamente, para ser o nosso tradutor. Acho que ele vai aceitar. A gente dá uma ajuda para ele mensal, para dar um incentivo para ele, e ele nos traduz. E nós falamos com ele e ele concordou. Então, um dia, eu lá em casa, na primeira semana que ele ia para a igreja para nos traduzir, eu pensei assim, né? Eu pensei não, né? O Espírito Santo colocou na minha mente. Rodrigo, aquelas senhoras que estão lá na igreja, aquelas 5 senhorinhas, elas já são cristãs. Elas vão continuar na igreja, elas não vão mais sair dos caminhos do Senhor. Então faz o seguinte, todo sábado agora você não vai pregar para elas, você vai pregar para ele, você vai pregar para o tradutor. E eu comecei a preparar um estudo bíblico nos sermões para que o estudo bíblico fosse dado para o tradutor durante o sermão, sem ele saber. Então, começando quem é Deus, como foi a criação, sobre os sábados, sobre Jesus. E todo sábado eu trazia um sermão que era um estudo. E eu sempre orava e sempre pensava, o sermão é para ele, o sermão é para ele, né? E um ano se passou e estava se encerrando o nosso projeto da divisão sul-americana e agora a gente tinha que tomar uma decisão. Ou nós voltávamos para o Brasil, ou nós continuávamos por mais 5 anos no Oriente Médio, que a divisão de lá queria que nós continuássemos lá. Só que a minha esposa está passando por alguns problemas de saúde e nós teríamos que voltar para o Brasil para ela fazer um tratamento aqui, porque lá na Jordânia o tratamento era caro e a gente não teria condições de ficar lá. Oramos e decidimos voltar. E quando a gente contou para eles que a gente ia voltar para o Brasil, gente, foi muito triste. Foi muito triste. A Clistage, aquela senhora, falava assim pra gente, o que eu vou fazer aqui na Jordânia sem vocês? Como minha família vai ficar aqui sem vocês? Como nós vamos sobreviver aqui sem a amizade de vocês? E ela já tinha me falado que o sonho dela era um dia voltar para o Brasil e trazer os filhos dela para o Brasil. E a gente precisava de algumas coisas para que o sonho se tornasse realidade. Primeiro, o dinheiro das passagens, né? A gente precisava em torno de 20 mil reais para trazer ela e os 3 filhos. Precisávamos de um lugar para que eles ficassem no Brasil. E o mais difícil de tudo, a gente precisava que o marido dela assinasse os documentos para ela ir para o Brasil com os filhos. Porque entre os muçulmanos, a prioridade é sempre dos pais. Então, os pais regem a vida dos filhos. Nós fizemos uma campanha, fizemos um vídeo, muitas pessoas colaboraram e a gente conseguiu o valor para trazer ela e os filhos para o Brasil. Uma tia da minha esposa lá no Paraná se propôs a ceder o apartamento que ela morava para eles morarem, para que eles pudessem ir para o Brasil. Mas agora o mais difícil era o marido assinar a documentação, deixar a esposa embora com os filhos. Imagina vocês, um muçulmano. Um dia ela recebeu a ligação da Clistage e ela disse assim, o meu marido disse que vai assinar a documentação. Está deixando a gente para o Brasil. Olha só. Imagina, gente, que felicidade, que alegria. Eu falei, imagina, no Brasil as coisas vão ser muito melhores, vão ser muito mais fáceis. Dela ir na igreja, dela conhecer mais.
ela vai estar perto da nossa família vai cuidar dela, vai poder dar um testemunho maior para ela. A gente ficou muito feliz. Então ela ia para o Brasil, ela com os 3 filhos menores. E o filho maior, que é o Fadel, o nosso tradutor da igreja, ele ficaria na Jordânia para terminar a faculdade, que ele estava fazendo faculdade na Jordânia. E agora chegou o mês de outubro, em novembro a gente viajaria. Outubro, novembro a gente viajaria. Um dia eu estava em casa, uma sexta-feira à noite, já era por volta da meia-noite, e eu recebi uma mensagem do Fadel. E o Fadel falava assim na mensagem para mim: Rodrigo, eu preciso contar uma coisa muito importante para você. Assim, gente, o que está acontecendo? Meia-noite, o Fadel me manda uma mensagem dizendo que tem que contar uma coisa importante para mim. Fiquei preocupado, né? Liguei para ele, mandei mensagem para ele, falei assim: Fadel, o que está acontecendo? Ele falou assim: ó, vocês estão voltando para o Brasil agora em novembro. E eu não poderia deixar vocês voltarem para o Brasil sem contar uma coisa para vocês antes. Gente, eu fiquei muito preocupado. Então ele falou assim para mim: eu quero contar para você que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu quero ser batizado. Eu não acreditei. Como assim? Um muçulmano aceitar Jesus como seu Salvador num período tão curto de tempo e, além de aceitar Jesus como seu Salvador, pedir para ser batizado. Nem nos meus sonhos mais incríveis eu imaginei isso. Eu falei: Fadel, mas como assim? Ele falou assim: não, amanhã na igreja eu vou te explicar. Imagina, vocês acham que eu consegui dormir aquela noite? Não consegui dormir nada. Ele ficava na minha cabeça assim: como assim, como assim? Cheguei sábado na igreja, encontrei o Fadel e perguntei: Fadel, o que está acontecendo? Me fala. Ele falou assim para mim: você lembra que faz 2 semanas eu pedi para você para levar uma Bíblia para casa, porque eu queria aprender melhor os livros, para te traduzir melhor no sermão? Eu falei: lembro. Ele falou assim: então, não foi só para isso que eu levei a Bíblia. Eu levei a Bíblia para casa também para conferir todos os seus sermões, tudo aquilo que você tem pregado desde o começo, que eu estou como seu tradutor aqui na igreja, para ver se tudo aquilo que você estava falando estava na Bíblia mesmo. E eu quero falar uma coisa para você. Desde a primeira vez que eu pisei na igreja, desde o primeiro sermão que você pregou e que eu te traduzi, desde a primeira palavra que você falou, uma voz falava na minha cabeça: esse sermão é para você. Essa mensagem é para você. Todo sábado que eu ia na igreja, toda vez que eu te traduzia, uma voz falava na minha cabeça: essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. E eu quero dizer para você, Rodrigo, falou para mim com a Gabriela, que eu não tomei essa decisão apenas porque eu vi que você prega igual a Bíblia, ou porque essa voz disse para mim que a mensagem era para mim, mas eu tomei essa decisão também porque eu pude ver que na vida de vocês e da sua família, aquilo que vocês pregam, vocês também fazem. Então, o exemplo de vocês como família e como cristãos também fez com que eu tomasse a minha decisão de aceitar Jesus. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, com certeza. Um dia que nós pegamos o carro, saímos de Irbid, fomos para o Rio Jordão, e assim como ele desejava ser batizado, como Jesus foi, no rio que Jesus foi, eu tive a grande satisfação de batizar o Fadel no Rio Jordão e ver ali a conversão de um muçulmano em um cristão. O que eu quero falar para vocês hoje é que talvez as coisas não estejam sendo como vocês imaginavam aí na Inglaterra. Talvez algumas coisas estejam acontecendo que vocês também não estejam entendendo muito bem. Talvez vocês estejam passando por algum tipo de dificuldade, talvez vocês estejam passando por algum tipo de obstáculo. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, que Deus colocou vocês no lugar certo para fazer a coisa certa de acordo com a vontade dele. E se vocês estão aí hoje, é porque Deus tem um propósito para a vida de vocês. Deus vai usar vocês
aonde vocês estão para atingir a vida de pessoas que talvez vocês nem imaginem que vocês vão ser canal de bênçãos para elas. No livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 8, Romanos 14, 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos o Senhor. Tem um outro verso que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A única coisa que nós temos que fazer é nos colocar à disposição de Deus. Deus vai te usar onde você está, de maneiras que você não imagina, com pessoas que para você talvez pareçam inalcançáveis. Mas você vai ser um canal de luz e de bênção na vida dessas pessoas. Não se esqueça que um testemunho positivo na vida das pessoas vale mais que 1000 sermões pregados. Nós somos a mensagem. Que você seja a mensagem onde você está. Que você seja a mensagem para os seus vizinhos. Que você seja a mensagem no seu trabalho. Que você seja a mensagem para os seus amigos. Que você seja a mensagem indo, vindo, ou pela internet nesses dias que nós estamos passando. Mas que Deus te use a cada instante e a cada momento. E que realmente nós possamos cumprir essa missão que Deus tem nos confiado. De levarmos a mensagem a toda tribo, língua e nação. Que você seja uma bênção, que eu seja uma bênção e que nós possamos ser canais de bênçãos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração por cada um de nós hoje. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, felizes estamos, ó Pai, porque temos certeza da salvação em Cristo Jesus. Também agradecidos estamos porque sabemos que o Senhor tem um propósito especial para a vida de cada um de nós. Que nós sejamos usados aonde estivermos, da maneira que o Senhor deseja. Derrame uma bênção especial sobre cada família aqui representada. Que o Senhor possa estar olhando com carinho por cada um dos pedidos que aqui foram feitos. E que, acima de tudo, ó Pai, que nós possamos sentir a cada dia o poder do Seu Santo Espírito em nós. Que nós possamos ser luzes em meio à escuridão deste mundo. Que, através da nossa vida, as pessoas possam enxergar a imagem de Jesus em nós. Cuide de cada um de nós, que nós possamos nos manter firmes, cumprindo a missão que o Senhor tem nos confiado. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.